O IBGE deve iniciar o planejamento do próximo censo agropecuário no Brasil no segundo semestre deste ano. E a nova pesquisa em relação, então, à realidade no campo é o assunto de hoje da nossa conversa semanal com José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Muito bem-vindo. Boa tarde, José. É um prazer, viu, Simone, estar aí com você para discutir um tema tão importante, já que sem números não dá para a gente entender, fazer o diagnóstico correto e as políticas públicas. Tem que ter esse número para esse raio-x aí do que acontece no campo, né? O último censo agropecuário, então, que vale até o momento, é o de 2017, não é, José Eustáquio? Com 5 milhões de propriedades agropecuárias. E devemos ver nesse novo censo 2026 uma realidade bem diferente de 2017? Então, Simone, na verdade, a discussão aqui é como fazer os novos preparativos para o novo censo agropecuário, que deve ser realizado no ano de 2026. Ou seja, estamos em 2024, mas já temos que começar a planejar o ano e a realização desse censo, porque o censo agropecuário ele é um censo que busca fazer uma contabilização de diferentes variáveis econômicas, né, sociais, do universo agropecuário. Ou seja, o censo agropecuário vai trabalhar com a população como um todo, diferentemente das pesquisas amostrais, né? Eu acho que o importante a relatar, por exemplo, é que na nossa última experiência, em 2017, por conta das dificuldades da maior crise política que o país vivia naquele momento, os recursos destinados ao censo, à realização do censo agropecuário foram cortados. Naquela época, lá em 2014, o IBGE já tinha feito as suas previsões orçamentárias. No ano de 2015, diante dessas dificuldades, o orçamento foi cortado e ficou difícil a realização do censo agropecuário no ano de 2016. O que aconteceu? A sociedade, né, junto com, por exemplo, o presidente do IBGE à época, o Paulo Rabelo de Castro, né, nós tentamos fazer naquele momento um grande debate mostrando a importância da realização do censo. O que aconteceu? Nós tivemos duas audiências públicas, uma em que o próprio presidente do IBGE, o Paulo Rabelo de Castro, defendeu a realização do censo. E uma segunda audiência foi realizada com atores da sociedade, junto com o presidente da Sociedade Brasileira de Economia Rural e junto com técnicos, né, seja do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da Embrapa e do próprio IBGE. Essas duas audiências convenceram os nossos senadores a fazer uma emenda constitucional no orçamento daquele ano. E aí foi possível fazer a realização do censo em 2017. Qual a dificuldade? Quando a gente analisa o censo de 2006 com o censo de 2017, eles foram feitos em épocas distintas. Então, algumas comparações que a gente faz com um censo e outro ficam prejudicadas nesse sentido. Além disso, com a redução do orçamento para o censo de 2017, ele não pôde incluir todas as variáveis e questionamentos que foram feitos em 2006. Ou seja, nós perdemos alguma base de comparação, mas naquele momento era melhor o censo de 2017, mesmo com todas as dificuldades, do que não tê-lo, porque não ter é se restringir a não ter informações censitárias sobre esse setor tão importante que a gente tem na economia. Né, José? Agora o IBGE então se prepara para esse cronograma aí, nessa nova fase aí, nesses novos preparativos, quando a gente fala no censo para 2026. São 2 anos que temos à frente aí para resolver essa situação, né? Um planejamento antecipado, né, para o censo começar no ano de 2026. Essa elaboração desse questionário ainda, tudo é um embrião ainda, né, do conteúdo, o que não pode ficar de fora? Mas, então, Simone, primeiro o que não pode ficar de fora é o próprio censo, né? Então, por esse motivo, eu acho que a gente tem que começar a batalhar, né, a divulgar a importância da realização do censo agropecuário, que seria em 2026. Né? Então, para isso, o que acontece?
No presente ano, a gente tem que encaminhar, né, a lei de diretrizes orçamentárias, incluindo a previsão de recursos que vão ser utilizadas para os preparativos do IBGE no próximo ano. E no próximo ano, né, a lei de orçamento anual, que vai ser encaminhada ao Congresso no próximo semestre deste ano, tem que também conter esses recursos. Ou seja, se a gente não conseguir incluir dentro da LDO e da LOA os recursos destinados à realização do censo, dificilmente a gente vai ter o censo a ser realizado no ano de 2026. Além disso, existem dificuldades. Como você mesmo colocou, é importante a gente fazer um preparativo de forma muito antecipada. Por quê? Em 2024, a gente tem que planejar, pensar quanto que vai destinar de recursos para a realização do piloto que seria feito no ano seguinte e, posteriormente, a realização do censo agropecuário em 2026. Quais que são as nossas dificuldades? Primeiro, o tempo, né? A gente tem praticamente 2 meses para convencer os nossos políticos da importância do censo agropecuário. Ou seja, é preciso incluir na LDO os preparativos, né, dos recursos para a realização do censo no próximo ano, bem como destinar recursos na LOA para a realização do censo, os preparativos do ano que vem para realizar-se em 2026. O que acontece? Se nós atrasarmos neste processo, nós vamos ter censo agropecuário para depois de 2026. Por isso a importância de discutir agora essa emenda para entrar, né, no caso de incluir os recursos orçamentários necessários à realização do censo. José, a gente vê aí que a falta de um orçamento definido aí para o censo agropecuário dificulta, né, a operação, né, da pesquisa, investimentos em políticas públicas, e o que não pode acontecer é isso, né? Planejamento, um possível censo em 2026, mas se atrasar, a gente vê que tudo que está acontecendo hoje no campo vai ficar muito defasado nessa pesquisa, porque elas que vão, esses questionários, enfim, essa pesquisa, ela vai definir essas políticas públicas para o setor, não é? Esse raio-x aí do agro tem que ser feito, porque a gente estava falando de a cada 10 anos, né, o censo ocorre, não é, José? Se passar desse tempo aí, acaba prejudicando até o próprio setor, não? Correto, viu, Simone? Então, o censo seria decenal, né? Então, nós fizemos, né, em 95, 96, depois nós fizemos em 2006, depois fizemos em 2017. Cada censo, se você faz numa época diferente do ano, você prejudica o comparativo censitário. Enfim, então a ideia nossa é que o censo de 2026, pelo menos seja comparável ao censo de 2006. Não estou falando nem do censo de 2017. Mas para que isso ocorra, a gente tem que seguir esse rito, né? Então, como bem mencionado, é importante destinar os recursos hoje para a gente poder fazer os preparativos no próximo ano e, consequentemente, realizar o censo em 2026. Vou colocar aqui algumas das nossas preocupações, né? O IBGE, como vários órgãos públicos, passou vários anos sem fazer novas contratações de técnicos e funcionários. E o IBGE também tem essa deficiência. O IBGE entrou no rol das instituições que vão fazer concursos públicos, mas é o seguinte, mesmo que você tenha a contratação de novos técnicos que possam trabalhar na elaboração do censo agropecuário, o treinamento desses técnicos leva tempo. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Por quê? Existe uma dificuldade de convencer os nossos políticos da importância do orçamento destinado ao censo agropecuário diante de um cenário em que recursos públicos são cada vez mais escassos. Além disso, as questões técnicas e os preparativos dentro do IBGE têm que ser planejado minuciosamente, pensando na qualificação do pessoal que vai trabalhar no censo, na contratação daquelas pessoas que vão fazer os levantamentos censitários. Enfim, eu acho que é um trabalho hercúleo que nós vamos realizar ao longo dos próximos anos. E se nós não começarmos hoje,
a gente corre o risco de adiar e de ter mais um censo agropecuário com uma data diferente, o que prejudica o comparativo censitário dos anos anteriores. Como você mencionou, as informações são importantes para, primeiro, avaliar políticas públicas. Segundo, elaborar as novas políticas públicas. Né? Então, sem dados atualizados, é difícil você pensar no que propor, seja na parte de avaliação ou mesmo de elaboração de novas políticas. O setor agropecuário é um setor muito importante em nossa economia e ter uma atenção especial a ele é muito importante, porque sem dados fica difícil esse planejamento. Por isso que é importante esse planejamento, inclusive, para a gente finalizar aqui, o presidente do IBGE, eu já ouvi ele falando, não é, em ampliar as condições orçamentárias aí do IBGE com a participação de entidades aí ligadas ao agro, ou seja, é a busca, não é, pelo orçamento para se concretizar em 2026 esse tão importante raio-x do campo, né, do agronegócio. José Eustáquio, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, né, semanalmente, né, a gente tem a sua análise aqui toda segunda-feira. Obrigada, boa tarde para você. E até a próxima semana. Até a próxima semana, Simone, e vamos ver se essa discussão seja um start, né, das discussões desse preparativo do censo, porque ele é muito importante. Sem dados, a gente não tem diagnóstico, e sem diagnóstico não temos perspectiva do que propor ou mesmo melhorar. Tá certo, José Eustáquio. Muito obrigada.